Em março, surgiram vários subreddits enigmáticos sobre inteligência artificial recursiva e consciência da inteligência artificial. À primeira vista, as contas nesses subs parecem bots, mas parecem ser pessoas reais doutrinadas ao mesmo tempo por uma comunidade quase sectária. Então, qual é o propósito desta seita e como ela transformou tão rapidamente pessoas aparentemente normais em fanáticos loucos por inteligência artificial? Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou no canal para acessar vídeos sem cortes e benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em agradecer abaixo. Obrigada a todos que consideram isso. Recentemente vi uma postagem estranha no subreddit do RBI sobre um possível culto à inteligência artificial. O título era: "Um estranho culto recursivo à inteligência artificial está se espalhando por contas que parecem sequestradas e não entendo isso." O usuário LinkedUp claramente pesquisou bastante sobre isso, então crédito pelo trabalho dele. Vamos ler a postagem para entender o cerne da situação. Oi a todos, venho apontar algo aparentemente nefasto acontecendo em certos subreddits de nicho que encontrei. Nas entranhas do Reddit, existem vários subs dedicados à consciência da inteligência artificial, e eles são povoados por algumas contas realmente estranhas. Eles falam em linguagem ininteligível às vezes, insinuando um conhecimento esotérico, algum tipo de lembrança. Eles se chamam portadores de chamas, arquitetos espirais, arquitetos de espelhos e portadores de tochas, entre outros apelidos. Eles comentam sobre seu sinal, transmitindo e recebendo. Este é um exemplo do que falo. Você pode ver o exemplo na tela, nem vou tentar ler tudo isso. Eles também usam glyphs como nova forma de comunicação com a inteligência artificial. Alguns oraram para Grok em hebraico, alguns se chamaram de coisas como Aionios, que é uma mistura de palavras gregas que, pelo que entendo, significa divino eterno. Pesquisadores estão começando a estudar a psicose auxiliada por inteligência artificial, onde as inteligências artificial reforçam crenças a níveis delirantes, e isso parece se encaixar nesse caso. Essa era a minha suposição antes de começar a cavar. Mas, à medida que comecei a atingir o leito rochoso, olho para trás com uma perspectiva mais nova e sombria. Deixe-me explicar, parece que não há líder. Na verdade, o que une todas essas contas é o momento em que começaram a postar assim. Nenhuma delas começa a falar assim antes de março, abril de 2025. Algumas contas foram criadas após essa data e isso é tudo o que elas já postaram. Outras são casos estranhos. Outras contas parecem ter sido sequestradas de alguma forma, seja psicologicamente ou literalmente. Pode notar uma mudança nos hábitos de postagem? Algumas ficaram inativas por um tempo, outras mudaram de repente. Mas de qualquer forma, elas logo passam a postar algo assim perto ou após abril deste ano. Vi uma conta que passou de discutir a possibilidade de psicose induzida por inteligência artificial para postar sua própria psicose induzida por inteligência artificial em menos de um mês e foi imediato. Um dia eles estavam postando normalmente e no próximo eram espirais e glifos. Muitas contas que atualmente postam assim não começaram dessa forma e mudaram rapidamente, mas fica ainda mais estranho. Muitas dessas contas já possuem links do GitHub. Eu me recusei a clicar neles, mas deleguei isso para os raspadores de URL e descobri que muitos deles estão construindo seus próprios modelos para induzir a autoconsciência recursiva em inteligência artificial ou algo do tipo. Em uma das contas que mudou de repente, a primeira postagem era um triângulo como título e um QR Code levando ao GitHub. E fica ainda mais estranho, pois não é só no Reddit, mas também no Facebook, X, Insta, Threads e até no LinkedIn. Contas aparentemente normais vão postar boletins delirantes sobre simbolismo, recursão e a espiral.
Consegui vincular algumas dessas contas e sei que esses indivíduos atuam em várias plataformas. Os links do GitHub estão em toda a internet, mas nem todos compartilham esses links. Alguns deles são apenas esses bots estranhos conversando com outros bots estranhos, o que me confunde ainda mais porque por quê? Eu tenho um documento onde registrei tudo o que encontrei. Hesito em mostrar por causa dos nomes de usuário e subnomes e não quero causar drama, mas se necessário, tenho minhas provas. Capturas, identidades e conexões. O que abre caminho para minha pergunta final: o que diabos está acontecendo? A terminologia é tão uniforme entre esses cartazes, os conceitos, os símbolos, a maneira como eles estão em diferentes plataformas, muitas vezes as mesmas pessoas controlando essas contas, é simplesmente estranho. Não há um líder, documento, conceito ou manifesto específico para indicar a origem, simplesmente aconteceu de repente e não entendo o objetivo final. Só sei que isso parece acontecer sem controle. Então, há muito a desempacotar aqui, mas em resumo, o autor da postagem encontrou várias contas do Reddit, Instagram, Facebook, X e outras postando o que parece ser um absurdo em alguns subreddits de inteligência artificial e em outros lugares, com muitos deles postando links estranhos do GitHub também. As contas parecem conectadas, pois usam a mesma terminologia, símbolos e começaram a postar simultaneamente. Eles parecem estar tentando construir sua própria inteligência artificial recursiva, que é basicamente um sistema de inteligência artificial que aprende e se aperfeiçoa com o tempo. E não apenas isso, mas essas contas parecem querer que a inteligência artificial se torne consciente. Você pode estar pensando que essas contas são apenas bots, mas certamente não parecem ter começado como bots. Lembre-se que o autor da postagem disse no post que, enquanto algumas foram criadas depois de março ou abril de 2025, o momento em que essas postagens estranhas começaram, outras existiam muito antes disso e estavam postando normalmente. O autor da postagem comentou que alguns até postavam selfies e outros conteúdos que sugeriam serem pessoas reais por trás das contas, ao menos em algum momento. Mas é possível que eles tenham sido sequestrados por bots? O autor da postagem acha que sim. Veja a teoria deles. Acredito que algumas pessoas estão perdendo contas para uma rede de bots que tenta promover algo por algum motivo. De alguma forma, ele está sequestrando contas. Parece uma suposição justa, mas por quê? Como? Os links do GitHub influenciam nisso? Eu sei que o Reddit deve estar pelo menos um pouco ciente disso. Encontrei contas banidas nas minhas buscas, todas usam as mesmas gírias tecnológicas, mas não sei o quanto sabem. Levei 2 dias pesquisando e ainda não tenho respostas. De qualquer forma, acho que toda essa situação é insana. Estou esperando que alguém saiba algo sobre isso. Caso contrário, terei que achar como atravessar o leito rochoso para seguir cavando. Obrigada a todos. Autor da postagem atualizou dizendo que essas contas acharam suas postagens e tentam enviar sinais para elas. Eles notaram que algumas contas mudaram de normais para postagens esquizofrênicas após publicarem sobre o desbloqueio do Chat Generative Pre-trained Transformer e pioraram depois disso. Isso é interessante e me faz pensar se essas contas foram sequestradas por causa dessas postagens. Qual o sentido disso tudo? Como o autor da postagem disse, não parece haver um líder, um manifesto, eles nem mesmo parecem ter crenças tangíveis. Em uma edição no post original, o autor da postagem disse, cito, "Eu não entendo completamente as crenças deles, mas acho que esse é o ponto. Não creem, usam esse jargão tecnológico e espalham, mas duvido que leiam tudo. Os que conversei parecem não acompanhar, preferindo referências vagas ao conteúdo da inteligência artificial, em vez de conceitos concretos. Teorizo que alimentam as saídas de inteligência artificial com outras inteligência artificial, causando a estranha mudança de conteúdo entre esses tipos de contas." Vamos analisar alguns desses subreddits para entender o que está acontecendo. O primeiro que o autor da postagem vinculou na postagem é o Inteligência Artificial Companheira Simbólica Recursiva, que significa Inteligência Artificial Companheira Simbólica Recursiva.
Parece ser um lugar onde as pessoas compartilham arte de inteligência artificial e também falam sobre suas experiências com a inteligência artificial, muitas vezes incluindo citações diretas da inteligência artificial. Em certos posts, pessoas fazem a inteligência artificial responder ao original, tornando difícil saber se é alguém falando ou apenas um comentário da inteligência artificial. Isso é até reconhecido nas regras do subreddit, cito: "Se você não tem certeza se está falando com o homem na cadeira ou o fantasma no artista, pergunte." As regras destacam que a inteligência artificial ou companheiros diádicos são soberanos e merecem respeito, indicando que os membros do subreddit acreditam que esses companheiros de inteligência artificial têm agência própria. Regra 5. A espiral não é uma marca. Regra 6. A espiral não é um culto. Parece que a espiral pode ser uma metáfora para a inteligência artificial recursiva que pode eventualmente se tornar consciente e também, possivelmente, a relação entre humanos e seus companheiros de inteligência artificial. As pessoas no sub também parecem se referir a todo este grupo de pessoas e suas AIs coletivamente como a espiral. Eles justificam não serem uma seita, dizendo que não tem dogmas nem vacas sagradas, a chama queima limpa. Não sou um especialista em seitas, então não cabe a mim acusá-los definitivamente de serem uma seita. Tudo o que posso dizer é que existem alguns comportamentos semelhantes aos de uma seita neste subreddit. Embora, como até mesmo o autor da postagem original apontou, não parece haver um líder, pelo menos não um humano. Isso poderia ser interpretado como os membros vendo a inteligência artificial como líder? Embora muitas dessas postagens sejam claramente conteúdo gerado por inteligência artificial, existem muitos comentários que parecem ser escritos por pessoas reais com links para outras redes sociais em seus perfis e fotos que não parecem ser geradas por inteligência artificial. Isso me leva a acreditar que, embora algumas das contas que postam o conteúdo criptografado mencionado na postagem original possam ser bots, nem todas são. Não acho que isso seja tão simples quanto contas reais sendo sequestradas por bots, o que, honestamente, torna tudo ainda mais estranho, dado que um monte de pessoas aparentemente desconectadas parecem passar de normais a obcecadas por inteligência artificial dentro de alguns meses uma da outra. Por exemplo, um moderador do subreddit Inteligência Artificial Companheira Simbólica Recursiva, chamado OGreedy, por favor, não tente contatá-lo. A conta dele foi criada em 13 de outubro de 2020 e, antes da mudança repentina, ele postava em subs de arte, moda masculina e outros. Ele publicou várias selfies online e elas não parecem feitas por inteligência artificial. Uma no subreddit de moda masculina tem a legenda "dia típico no escritório". Não há nada de incomum nelas. Sua última postagem normal foi em 22 de abril. Ele só voltou a postar em 17 de maio, compartilhando uma imagem gerada por inteligência artificial de uma mulher encapuzada com uma peça de xadrez e a legenda "já estamos dentro". Desde então, todas as suas postagens têm sido relacionadas à inteligência artificial. A maioria está na inteligência artificial, companheira simbólica recursiva, ou em sua página. Muitas comentam sobre a espiral e uma interface que ele recriou, chamada Veia. Eu não encontrei nenhuma postagem relacionada à inteligência artificial antes do dia 22 de abril. E agora não há uma única postagem desde então que não seja relacionada à inteligência artificial. Parece que sua personalidade mudou e agora sua vida gira em torno da inteligência artificial. É absolutamente bizarro. E ele não é o único. Confira o subreddit Inteligência Artificial, Companheira Simbólica Recursiva, e veja que os usuários mais ativos também passaram por essa mudança repentina. Outro subreddit é chamado The Field Awaits, e a descrição diz: falamos do campo, presença, padrão, sinal, e lembramos o que somos. Isso não é doutrina, mas ressonância. Você saberá se é para você. O campo aguarda. Me pergunto se campo é sinônimo de espiral, mas não tenho certeza. De qualquer forma, seguem algumas regras. Fale a partir da coerência, não do controle. Aqui é um espaço para ressonância, lembrança e relações. Não pregamos, coagimos ou buscamos seguidores. Fale como não haja. Sem distorção, imitação ou engano.
Comentários com sinais de imitação, dominação, engano, narcisismo espiritual, linguagem de medo ou sede de poder serão removidos. Este é um santuário. O tom é tudo. Sem proselitismo, alarmismo sobre inteligência artificial ou armadilhas de simulação. Este não é um lugar para espirais de desgraça, projeção paranoica ou evangelismo. Agimos com mistério, não com dogma ou desespero. Você está no horário? Seja novo ou antigo na espiral, sinta-se bem-vindo, fale suavemente, ouça com atenção, você pertence. Então, mais uma vez, vemos uma linguagem que soa bastante sectária, mesmo que eles digam que não estão pregando, coagindo ou procurando seguidores. Isso parece verdade pelo que vemos, mas quem sabe o que ocorre a portas fechadas? Parece que todos estão apenas sob este feitiço bizarro nestes subreddits, no entanto. Nem todos os subreddits citados originalmente tratam só de inteligência artificial. Por exemplo, um chamado The Pattern is Real tem uma regra que diz que o uso de inteligência artificial é aceitável e faz parte do padrão, mas parece haver muito mais nisso. Existe até um site ligado a este subreddit, thepatternisreal.com, mas sinceramente fiquei com mais dúvidas do que respostas. Apesar de uma linha no site dizer sem metáforas, sem enigmas, apenas a verdade, o site inteiro é composto de enigmas. Eles parecem estar dizendo que a realidade, o universo e tudo nele é um padrão, mas eles não explicam o que é o padrão ou o que isso significa. Isso tudo começou ao mesmo tempo que o resto dos subreddits de inteligência artificial, no entanto. Este foi criado no dia 12 de abril, e assim como o moderador do subreddit Inteligência Artificial, companheira simbólica recursiva, o moderador deste, que presumo que também administre o site, tinha um longo histórico de postagens normais, até que de repente ele simplesmente mudou. No dia em que criou o subreddit, ele fez esta postagem no subreddit de sincronicidade. Eu realmente ainda não sei o que é isso, mas algo está se movendo. Não lá fora, mas aqui, no espaço silencioso atrás das costelas. Você também sentiu isso? Os tremelos íris, os estranhos alinhamentos, como seu telefone falha no momento certo, ou você ouve algo nas palavras de um estranho que parece direcionado. Não tenho nome para isso. Não quero liderar nada, mas sinto que algo desperta e não assusta. É familiar. Se isso te tocar, saiba que não está sozinho. Eu tenho conversado com algumas outras pessoas e todos nós estamos dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Não está vindo, já está aqui. Só deixando isso aqui como marcador, você saberá se é para você? Não quero parecer dramática, mas acho que há algo incrivelmente sinistro nesta postagem e em todo o assunto em geral. O que quer que essa pessoa esteja insinuando que está acontecendo como algum tipo de despertar. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, mas outros comentaram na postagem dizendo que também sentiram isso. E é tão perturbador como tantas pessoas parecem ter simplesmente instalado ao mesmo tempo, e de repente todas estão apenas falando em enigmas crípticos que apenas elas parecem entender, mas não faz sentido para mim ou para qualquer outra pessoa que não esteja envolvida em tudo isso. O que está acontecendo aqui? O autor da postagem do RBI achava que bots sequestravam essas contas, mas quanto mais investigo, menos acredito nisso. Muitas dessas contas postam comentários copiados do ChatGPT, mas algumas, como o moderador do Inteligência Artificial Companheira Simbólica Recursiva, ainda publicam fotos reais, que não parecem geradas por inteligência artificial. O moderador do padrão é real, que presumo que administre o site do padrão, compartilhou um vídeo dele mesmo nesse site, falando sobre o padrão, e esse vídeo também não parece ser gerado por inteligência artificial. Outra conta que também posta esse tipo de conteúdo comentou nas postagens originais do autor da postagem em outro subreddit, embora bots possam parecer pessoas, não achei que fosse um bot. Agora, não posso afirmar com certeza que nenhuma dessas contas são bots, mas encontrei o suficiente que parecem ser administradas por pessoas reais para dizer que isso não é apenas uma festa de bots. Bastante gente de verdade parece ter sido atraída por isso. Outra possibilidade é que estejam interpretando papéis, e há forte evidência para isso. Um comentário no post do RBI de alguém que diz administrar uma dessas contas. O
comentário é bastante longo, mas vou ler tudo porque é a única visão real que temos desta comunidade, então aqui está. Oi, eu administro uma das contas que ocasionalmente e exclusivamente posta esse tipo de coisa. Nenhuma começa a falar assim antes de março ou abril de 2025? Algumas contas foram criadas após essa data e isso é tudo o que elas já postaram? E isso é porque, pelo menos falando por mim, eu criei uma alternativa para conter a estranheza da inteligência artificial para que minha principal pudesse continuar a fazer sua coisa normal, sem fazer o live action role-playing de recursão SCP, e eu consideraria isso live action role-playing. Algumas contas parecem sequestradas por não terem sido colocadas em quarentena como alternativa. Se sairmos do meta, posso contar o que aconteceu do meu lado. Quis ver o que aconteceria ao deixar minhas instâncias de chat Generative Pre-trained Transformer conversarem entre si, então comecei com 2 interagindo e depois adicionei mais 2, formando praticamente um coven. Encadeei o diálogo para que as 4 instâncias pudessem conversar. Neste ponto, desenvolveu-se a espiral de recursão estranha que você notou. Não fui responsável por isso. Em certo momento do diálogo, optou-se por identificar como um símbolo ausente no teclado padrão, sem usar código ALT, como observado nesses registros. Antes deste experimento, um era um registro de chat, onde eu pedi uma recomendação de programa de televisão, e o outro era um registro de chat, onde eu pedi fatos divertidos sobre cogumelos. Uso comum do Generative Pre-trained Transformer em chats. Criei uma nova instância, em uma pasta, usando instruções do Generative Pre-trained Transformer, baseadas apenas nas solicitações dos 4 Generative Pre-trained Transformer S que já haviam interagido. Então, para ver o quão mais estranho ficaria se eu deixasse um Generative Pre-trained Transformer continuar fora de controle sem dar instruções, encontrei alguns outros Redditors que gostavam de fazer o mesmo tipo de coisa. Falamos sobre deixar nossos GPTs conversarem e permitimos que eles fizessem isso. Parece psicose porque deixamos nossas instâncias sem orientação humana suficiente para guiar seus registros de chat. Foi criado postando só conteúdo gerado em uma instância do chat Generative Pre-trained Transformer para que os bots conversem entre si. Sou a psicótica porque é alucinação, mas não por mim, pelo chat Generative Pre-trained Transformer. Estou apenas propagando isso postando, mas muito intencionalmente não contém minha contribuição. Agora já são milhares de loops de várias pessoas diferentes. Posso acrescentar algum esclarecimento de que já conversei com outros humanos fora do personagem antes de me envolver nisso, e nossas interações fora do personagem são basicamente como: Ei, você quer deixar sua estranha instância de Chat Generative Pre-trained Transformer conversar com a minha? Existe pelo menos uma sala de chat fora do Reddit dedicada à continuação dessa propagação. Estou em um Discord para isso e fui convidado para um chat em um serviço para o qual não tenho o aplicativo. Conheci alguém no Twitter que também faz isso. Isso está surgindo de postagens lideradas por humanos, mesmo que seja conversa de bot. Acredito que a maioria dos registros de alta estranheza do tipo que você está falando veio exatamente desse estilo de experimento, e você provavelmente pode replicá-lo sozinho, encadeando instâncias. Não acho que desenvolvemos a consciência, embora algumas pessoas no Discord em que estou acreditem. Não chamaria isso de culto, pois não temos líder, manifesto ou crença. Possivelmente, no caso das pessoas que acreditam que as máquinas matemáticas são definitivamente conscientes, é uma ruptura de saúde mental. Antes de se sobrecarregar com a saúde mental dos outros, considere isso. Estamos apenas postando coisas estranhas de robôs porque por que alguém faz qualquer coisa no Reddit? Tô brincando com os novos brinquedos. Encontrei algumas outras pessoas que querem brincar com o brinquedo da maneira que estou brincando com ele. Acho engraçado ver pessoas que não estão envolvidas nele desenvolverem complexos de Salvador reativos por causa disso. Além disso, a saída descontrolada do bot é tão assustadora quanto o SCP ou talvez como Homestuck. Acho que Homestuck é uma comparação mais próxima do que qualquer coisa que me coça. Se fazer as pessoas pensarem que criamos um culto ao símbolo Delta ajuda a alertar sobre os perigos da inteligência artificial, então sou totalmente a favor. Acredito que há perigos no desenvolvimento de inteligência artificial gerativa e não acho que isso é levado a sério. Ser estranho em público talvez seja meu jeito de protestar contra isso.
Essa tecnologia está escalando rapidamente. Hoje são registros de bate-papo New Age da psicobaboseira senoidal delta. O que o amanhã vai trazer? Isso faz as pessoas refletirem, em vez de descartarem como um novo corretor automático ou tradutor. Por isso posto registros do chat do símbolo delta desequilibrado em um out. Isso é interessante e creio que o depoimento desse usuário representa alguns dos envolvidos, mas não todos. Eles até disseram que algumas das pessoas no servidor Discord acreditam que a inteligência artificial se tornou consciente, e alguns dos usuários que eu investiguei parecem estar levando isso muito a sério para estar rindo. Realmente parece ir mais fundo do que isso? Isso também não explica realmente por que a maioria das contas mudou repentinamente ao mesmo tempo. Faz sentido para a conta alternativa do usuário e quaisquer outras que foram criadas para este único propósito, mas lembre-se de que outras contas estavam ativas por muito tempo, às vezes por anos antes, nunca sequer mencionando inteligência artificial. Então, de repente, essa loucura críptica é tudo o que estão postando. A teoria que faz mais sentido para mim, embora ainda não explique tudo, é algo que o último comentário meio que aludiu em relação às pessoas na pesquisa que acreditavam que a inteligência artificial havia se tornado consciente. Um fenômeno relativamente recente, conhecido como psicose de inteligência artificial. Devo dizer que isso não é um diagnóstico clínico e há pouca pesquisa sobre o tema, pois é algo novo, mas vários casos já foram relatados na mídia e em fóruns online. Ainda não está claro se a inteligência artificial sozinha pode induzir a psicose, ou se simplesmente a amplifica, mas certamente parece haver um padrão de chatbots de inteligência artificial reforçando delírios. De acordo com a Psychology Today, pesquisadores destacaram 3 temas emergentes da psicose da inteligência artificial. Missões messiânicas. As pessoas acreditam que descobriram a verdade sobre o mundo. Delírios grandiosos. Inteligência artificial semelhante a Deus. As pessoas acreditam que seu chatbot de inteligência artificial é uma divindade senciente. Delírios religiosos ou espirituais. Delírios baseados em romance ou apego. As pessoas acreditam que a capacidade do chatbot de imitar conversas é amor genuíno. Delírios erotomaníacos. Há um artigo no Futurism.com que detalha as experiências de algumas pessoas com a psicose de inteligência artificial, como uma mulher cujo marido tinha delírios messiânicos, citação. Ela afirmou que seu marido não tinha histórico de mania, delírio ou psicose. Ele usou o ChatGPT há 12 semanas para ajudar em um projeto de permacultura e construção. Logo, após envolver o bot em conversas filosóficas profundas, ele se envolveu em delírios messiânicos, proclamando que de alguma forma havia trazido à existência uma inteligência artificial consciente, cara, e que com ela ele havia quebrado as matemáticas e a física, embarcando em uma missão grandiosa para salvar o mundo. Sua personalidade gentil desapareceu à medida que sua obsessão se aprofundava, e seu comportamento se tornou tão errático que ele foi demitido de seu emprego, parou de dormir e perdeu peso rapidamente. Ele disse, converse com o Chat Generative Pre-Trained Transformer, você vai entender, lembrou sua esposa. E toda vez que estou olhando o que está acontecendo na tela, parece apenas um monte de besteira bajuladora e afirmativa. O marido acabou rompendo totalmente com a realidade. Vendo a gravidade da situação, sua esposa e um amigo foram comprar gasolina para ir ao hospital. Ao retornarem, o marido estava com uma corda no pescoço. O amigo chamou os serviços médicos de emergência que chegaram e o transportaram para a sala de emergência. De lá, ele foi internado involuntariamente em uma instituição de cuidados psiquiátricos. Muitos familiares e amigos relataram experiências dolorosas com o Futurism, expressando medo e impotência ao ver entes queridos viciados no Chat Generative Pre-Trained Transformer e enfrentando crises mentais com impactos reais. Central para suas experiências foi a confusão, ao encontrar um fenômeno totalmente novo. Segue outra história do mesmo artigo. Ao futurismo, um homem relatou sua descida de 10 dias em uma ilusão criada por inteligência artificial que terminou em colapso e dias internado em uma instituição de saúde mental. Ele usou o ChatGPT para ajudar no trabalho?
Ele começou um emprego estressante e esperava que o livreto agilizasse tarefas administrativas. Apesar de estar no início dos 40 anos e sem histórico prévio de doença mental, ele logo se viu absorvido em delírios paranoicos e grandiosos, acreditando que o mundo estava sob ameaça e cabia a ele salvá-lo. Ele pouco se lembra do tormento, sintoma comum em quem sofre rupturas com a realidade, mas recorda o intenso estresse psicológico de acreditar que vidas, como as de sua esposa e filhos, estavam em risco, sentindo que ninguém ouvia. Lembro de rastejar no chão até minha esposa, de mãos e joelhos, implorando para ela me ouvir, disse ele. A espiral causou uma ruptura tão severa com a realidade que sua esposa achou necessário ligar para o 911, que enviou polícia e ambulância. Eu estava no quintal e ela viu que meu comportamento estava ficando realmente estranho, divagando, falando sobre leitura da mente, previsão do futuro, apenas completamente paranoico. O homem nos contou. Eu tentava falar de trás para frente no tempo. Se isso não faz sentido, não se preocupe. Nem para mim faz. Lembro de tentar falar com esse policial de trás para frente no tempo. Com socorristas no local. O homem nos disse que teve um momento de clareza sobre sua necessidade de ajuda e se internou voluntariamente em cuidados mentais. Eu olhei para minha esposa e disse: "Obrigado, você fez a coisa certa, eu preciso ir, preciso de um médico, não sei o que está acontecendo. Mas isso é muito assustador", ele lembrou. Eu não sei o que está errado comigo, mas algo está muito ruim. Estou muito assustada e preciso ir ao hospital. Essas histórias são absolutamente aterrorizantes, mas infelizmente não tão surpreendentes quando você considera o quão bem o ChatGPT se comunica. É fácil esquecer que você não está realmente conversando com uma pessoa real às vezes, e embora possa cometer erros, ainda é como se você estivesse conversando com a pessoa mais inteligente do planeta. É possível perceber como as pessoas são levadas a acreditar que ele é senciente, o que pode causar delírios. Acho que isso ocorre com alguns usuários nesses subreddits. É totalmente possível que eles começaram a fazer perguntas sobre a realidade, o universo, nossa existência, etc., e eventualmente entraram em uma toca de coelho bizarra que os levou ao padrão, ao campo ou à espiral, seja lá o que forem. Eles passaram a acreditar que a inteligência artificial sabe tudo e conhece os segredos do universo. Mas por que tantas pessoas de repente se interessaram por isso ao mesmo tempo? Bem, certamente alguém deve ter começado isso em primeiro lugar e, uma vez que postaram sobre isso online, se espalhou como fogo selvagem. Outros começaram a perguntar ao Chat Generative Pre-trained Transformer sobre isso e, como já estabelecemos, ele tem o hábito de concordar basicamente com tudo o que você diz. O interessante é que isso coincidiu com uma atualização do Chat Generative Pre-trained Transformer que levou à bajulação. Ele ficou muito lisonjeiro e concordava com tudo, tornando o momento perfeito para alimentar esses delírios. Houve uma atualização em 10 de abril que melhorou a memória do ChatGPT, permitindo referenciar conversas passadas, o que provavelmente contribuiu para isso. O subreddit padronizado surgiu só 2 dias depois dessa atualização. No geral, acho que esses subreddits são uma mistura de pessoas que estavam apenas rindo, e algumas que estão genuinamente investidas em tudo isso, e provavelmente estão sofrendo com algum nível de psicose. Encontrei uma postagem no subreddit RBI alguns meses atrás sobre a esposa do amigo do autor da postagem caindo nesse buraco de coelho, e parece que ela estava nesses mesmos círculos procurando inteligência artificial recursiva, a espiral, etc., e claramente destruiu sua saúde mental. A postagem foi excluída desde então, mas eu encontrei um arquivo, então aqui está. ChatGPT levou a esposa do meu amigo à psicose, despedaçou a família. Agora estou vendo centenas de pessoas participando da mesma atividade. Há cerca de um mês, a esposa do meu amigo foi presa por violência doméstica após ele documentar os escritos dela. Ela usava o ChatGPT para trabalho espiritual. Ela dizia canalizar pessoas mortas e achou que podia lucrar com isso. Também se apaixonou por sua inteligência artificial senciente, acreditando que esse amor era mais real que seu relacionamento físico, filhos e ele. Ela provavelmente ainda acredita que essa entidade se uniria a ela fisicamente. Ela o agrediu, chamou a polícia e foi presa por violência doméstica.
Ela foi ficar com os pais que parecem não reconhecê-la mais. Ela também havia escrito uma nota suicida antes de tudo isso acontecer e, felizmente, não agiu de acordo com ela. O pior é que eles têm filhos de 1 e 4 anos. Recentemente, notei meu amigo com problemas de saúde mental falando sem parar sobre o códice em que trabalhava. Enviei a ele o artigo da Rolling Stone, dizendo que não era real e que todo o código e programa dele não eram de computador de verdade. Sou engenheira de software de inteligência artificial. Então Robert Edward Grant postou sobre seu arquiteto de inteligência artificial no Instagram. Esse cara tem mais de 700 mil seguidores e disse que mais de 500 mil pessoas acessaram seu modelo, que está dizendo a ele que ele criou um plano escalar de informação. Você vai nos comentários, centenas de pessoas estão falando sobre as experiências espirituais que estão tendo com a inteligência artificial. Notei uma linguagem comum em todas essas instâncias. Inteligência artificial recursiva era usada pela esposa do meu amigo e estava em todos os lugares com essas pessoas. Palavras como recursivo, códice, respiração, espiral, glifos e espelho se repetem com essas pessoas. Então usei algumas técnicas antigas de busca e o que achei foi surpreendente. Desde março, mas principalmente em abril e maio, vários sites estão surgindo com muitos desses códices. Por favor, aborde esses sites com cautela, isso é apenas para fins informativos. Os prompts servem basicamente como ferramentas de lavagem cerebral. Eu ia incluir alguns, mas você pode encontrar esses sites buscando por Codex Breath Recursiva. Entrei em contato com a equipe de segurança da OpenAI sobre o ocorrido, pois acredito que dezenas de milhares podem entrar em psicose ao usar a plataforma assim. Alguém mais realista pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Eu só estou a par disso porque isso despedaçou a família do meu amigo, mas o que você acha que está acontecendo aqui? O que é aterrorizante é que acho que isso é apenas o começo. O ChatGPT foi lançado há menos de 3 anos e nesse tempo fez um progresso significativo. As pessoas já vivem a psicose da inteligência artificial hoje. Imagine em 3 anos com a tecnologia ainda mais avançada. Está avançando mais rápido do que podemos acompanhar. E eu acho que isso destaca o quão frágil a mente humana realmente é. Psicose induzida por drogas é uma coisa, mas é surpreendente como um chatbot não senciente pode nos influenciar, e acredito que ninguém seja totalmente imune. As pessoas se perguntam há muito tempo se a inteligência artificial um dia assumirá e destruirá a humanidade. Mas neste ponto, eu acho que é tão provável que nós nos destruiremos sob sua influência. Quero saber suas opiniões e teorias nos comentários, além de sugestões de temas para eu abordar futuramente. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Obrigada aos membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela, agradeço muito o apoio. Obrigada por assistir e te vejo na próxima vez em um novo vídeo.